Olá, amantes da música brasileira, mais um Musical Entrevista. Quase que não sai. Quase que não sai, tudo bem, Carla? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Como é que estamos hoje? Estamos bem, muito frio em São Paulo, mas a gente tá aqui cumprindo o nosso objetivo. Muito nervosa? Eu tô. Eu acho eu que tô assim. a pessoa que tá aqui não se dá conta. Encolhidinha. Ela fica, nossa, mas calma, gente. Mas hoje estamos aqui com ela, que é fotógrafa e de vez em quando canta. Dani Gurgel. Maravilhosa, Dani. Obrigada. Não, fala isso, é diretora, multiplataformas, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje. Maravilha. Mas antes, lembrando a você que a gente está aqui na TocaCast, que é um braço da empresa Toca Livros. Então, o que é a Toca Livros? É uma empresa de audiolivros. Se você não tem muito tempo para ler, se não tem muita disposição para isso, você pode hoje ouvir os seus livros, ouvir o conteúdo. E lá você tem muitos títulos que são desde livros de coach, né, livros religiosos, de diversas religiões, até clássicos da literatura, Machado de Assis, Clarice Lispector. Então tem um catálogo completinho esperando você, para você conseguir ouvir por lá na Toca Livros. Tá bom? Dani Gurgel, que maravilha, Dani. Prazerzaço. Dani. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Que maravilha. Eu tô aqui sem palavras. Tami, vamos mandar um abraço pro Tami. E aí, Tami, tudo bem? Tami, onde a gente tá? Olha a Dani aqui, ó. Você que é tão fã do trabalho da Dani, você que é tão admirador, porque é isso, né? O jazz brasileiro muito bem representado. Quais são as referências para você na música? Ai, são tantas. São tantas. Nossa, acho que é a pergunta mais difícil de responder. Já começou? Porque acho que eu não consigo responder sem contar um pouco de mim, mas e aí me interrompe se ficar longo demais. Pode ficar longo demais. É porque eu comecei na música sem saber que eu podia ser cantora. Então, eu comecei a vida na música instrumental, já num ambiente em que tinham pouquíssimas mulheres instrumentistas ali, e num contexto, uma delas era minha mãe, então eu tinha esse modelo, dá, mas é encrenca. Né? Vai ter alguém que vai falar que toca que nem homem, não vai ter espaço, não vai ter gig, não sei o que, então eu já via aquela encrenca, e crescendo ali no meio de outros e outras instrumentistas, eu não conhecia nenhum cantor, nenhuma cantora que ali naquele meio, né? Que tivesse no meio, que tivesse andando e os outros instrumentistas com uma coisa meio de cantor não é músico, cantor não sei o quê, mas é terrível. É do mesmo lugar que vem a piada do baterista não é músico. E exatamente. Né, inventam um bullying para cada um, assim. E eu, naquele meio, eu ouvia muita música cantada, mas eu tinha poucas referências de cantores de música sem letra, por exemplo. E eu fui conhecendo um pouco depois, eu passei muito tempo ali Passei muito tempo ali na música instrumental e fui trocando de instrumento, porque nenhum instrumento me satisfazia. E eu ia passando de um para o outro, assim, então eu toquei flauta doce, aí toquei piano, aí depois eu fui tocar saxofone, toquei flauta transversal. Não, primeiro foi a flauta, depois o saxofone. Aí com o saxofone eu toquei muito tempo em big bands. Então, aí foi um negócio que eu comecei a me enxergar ali, tá bom, eu gosto de tocar sax em big band e tal. Putz, mas acho que não sei e tal. Eu queria ter uma banda de rock and roll, ninguém queria tocar Money do Pink Floyd comigo. Aí eu falei, então eu vou tocar contrabaixo. Aí fui estudar contrabaixo. E todo esse tempo, assim, né, antes de Spotify, antes de, né, não tinha nem Napster quando eu tô falando isso. Nem o Napster. E eu tinha aquela fitinha, tinha internet, né, mas não era, assim, distribuída. Era aquela discadona. Faz Exatamente. aquele barulhão de robô. E não tinha MP3. O formato MP3 também não tinha. E aí,
eu tinha uma fitinha cassete ali, várias, mas eu tinha o meu Walkman, eu ia a pé para a escola de música, voltava a pé da escola de música, era 1 hora de caminhada. E eu ia com aquela fitinha e eu ia ouvindo um monte de música. E aquelas músicas meio que me formaram, assim, quem eu sou, o que eu gosto, aquelas músicas que ficam no coração, que nem como se fosse uma cantiga de niná, como se fosse uma música que você ouvia desde criança. Eu era adolescente, tinha, sei lá, 13 anos. Eu tinha aquelas fitinhas e eu ia rodando aquelas fitinhas. E naquelas fitinhas tinha muita música instrumental. E eu ia tirando aquelas músicas, eu ia tirando aqueles solos, eu ia decorando os solos. Então tinha Pat Metheny, e aí eu decorava o solo do James do Pat Metheny. Aí tinha Chick Corea, e eu decorava o Armando's Rumba, e decorava o solo do Armando's Rumba. Aí tinha o Humpty Dumpty, eu decorava o solo do Joe Farrell, do Humpty Dumpty. E aí tinha um Mike Stern, o Chromazone. Então, mas era um monte de coisa que não era brasileira, né? E um monte de coisa que não era cantada. E pensar que hoje eu sou uma cantora que canta muita música instrumental brasileira, e tudo que eu faço é muito brasileiro. Mas aquilo foi dando uma base, assim. E aí eu fui sentindo a falta do Brasil e eu não percebia que eu sentia a falta da voz porque eu não estava vendo aquela possibilidade, assim. Aí... ali naquele meio, assim, eu comecei a conhecer a música do Hermeto, do Gismonte, e comecei a conhecer, engraçado, né, que veio de fora, como a música o jeito que a música é apresentada pra gente faz muita diferença. Então, eu gosto muito que as pessoas estudem música hoje, olhando já pra música brasileira de cara, assim. Não foi assim que me foi apresentado. Me foi apresentado o jazz dos Estados Unidos, para depois eu fazer uma viagem para o Brasil. Peraí, mas tipo, o que eu tô ouvindo swingar aqui no meu país é outra coisa, não é? E aí eu fui conhecendo o jazz dos Estados Unidos, aí eu lembro de ouvir Return to Forever, do Chick Corea, aquele grupo. E aí falar, pô, mas essa cantora aí, como é que era? A Flora Purim, que é uma cantora brasileira, e eu vou fazendo aquele caminho de volta. E a parte brasileira que tinha no meu dia a dia dentro da escola de música, eu estudei no Clã, que é a escola do Zimbo Trio. E o Zimbo Trio, eles são como se fossem pais musicais para minha mãe, assim. Então, é como se eles fossem os meus avós musicais. E o meu contato com a música brasileira nesse lugar era o contato com o samba jazz. Então, para mim, o Hamilton Godoy foi o primeiro artista de rock, assim. Eu criança, sentava embaixo do piano, não sozinha, tipo, tinha a coisa das audições do final do ano, que era um monte de criança com a flautinha doce e tocando Aquarela do Brasil, e todas as crianças lá, e aí a gente tocando aquilo, e ele virava e falava assim, agora esse coqueiro que vai, criançada. Ele pulava do piano. E aquilo, pra mim, era um artista de rock. Aquele homem pulando no piano, que maravilhoso. Então, pra mim, são muito memórias afetivas, assim, pensando em como eu comecei. Aí eu falei um monte de coisa, porque vem um monte de coisa de um monte de lugares diferentes, né? Exato. E aí eu fui amadurecendo e aí eu fui percebendo que me agradava muito mais, que me interessava muito mais de tudo aquilo que eu falei. Eu tenho todas aquelas bases, mas o Hermeto era onde eu estava enxergando muito mais o Brasil, enxergando uma linguagem de improvisação que não obrigatoriamente a gente precisa chamar de jazz, por exemplo, que a gente não precisa ir lá fora para definir o que a gente está fazendo aqui, que a gente pode falar, tá, legal, é uma linguagem, é a improvisação, mas a gente pode pensar na música brasileira, o que a gente está fazendo aqui com essa improvisação e tal, e aí eu fui puxando isso e misturando com aquele lado do samba jazz que tinha, do Zimbo Trio e tal, e o que eu consigo fazer com isso? Mas eu não consigo ignorar e falar, ai, não, a minha formação, então, é música brasileira, instrumental e jazz. Não, porque eu tava ouvindo Pink Floyd, e ao mesmo tempo eu tava ouvindo Led Zeppelin, e, sabe, eu tava ouvindo tudo que tava acontecendo no rádio naquele momento, então, tava, né, o que tocava no rádio eu tava ouvindo e ia misturar, e eu ouvi Michael Jackson e vai, né, misturar tudo. Acho que a graça é misturar tudo. A grande graça é essa, né? Boa.
Falei muito. Não falou muito não, tá ótimo. Vou aproveitar então e perguntar sobre a fotografia. Já que você está falando mais da sua formação, eu queria saber assim, se foi uma coisa que já surgiu na sua vida, acho que já tem muito tempo também, mas se foi uma coisa que surgiu em função da música, se você já estava direcionada para, eu quero de repente fotografar capas, como você já fez. Profissionalmente, sim, mas o interesse pela fotografia veio paralelo. Foi uma coisa muito... que eu comecei a música muito cedo, né? Essas histórias que a gente estava conversando agora é tudo coisa de quando eu tinha, sei lá, o Hamilton Godoy pulando do piano, eu tinha 5 anos, qualquer coisa assim. E aí, com uns 13 por aí, eu já estava tocando profissionalmente com muitas reservas de quem tem 13 anos. Mas eu fazia monitoria no clã já, então tinha as audições do final de ano e a gente tocava com os alunos. Fazia uma ou outra gig ali, onde podia, né? Onde o horário deixava e tal. Às vezes eu ia na gig com a minha mãe, assim, eu podia entrar nos lugares. E, paralelo a isso, eu tinha muita vontade de fotografar, tinha muito interesse por fotografia e fui fazer o curso técnico na Pan-Americana. Eu entrei com 13 anos também. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu sentia vontade de fotografar o meu dia a dia, né? E o meu dia a dia era música. Então, eu comecei fotografando os meus amigos, comecei fotografando os músicos que eu gostava, e aí eu ia num show e eu pedia para fotografar. Naquela época não tinha um monte de gente fotografando o show, então era um negócio um pouco mais, tipo, posso fotografar? Eu te dou as fotos em troca e rolava, assim. Mas hoje em dia tá todo mundo fotografando ao mesmo tempo. E mesmo se pensar 10 anos atrás, já tinha muita gente mesmo antes de todo mundo fotografar com o celular, se bem que 10 anos atrás todo mundo já fotografava com o celular, né? Mas, tô velha, peraí, deixa eu fazer a conta. Se eu pensar 15 anos atrás, que tinha menos gente de celular fotografando, assim, mas já tinha bastante gente de câmera querendo fotografar, desde que tem câmera digital. Mas eu comecei a fotografar, era filme ainda, e... faz, 25 anos isso. E aí eu fotografando ali, comecei a fotografar os meus amigos, fotografar os meus professores, fotografar aí eu comecei a fotografar quem eu gostava do som, e eu ia atrás, e ia descobrindo sons novos, aí alguém... Do mesmo jeito que a gente vai descobrindo e assistindo o show, eu fui fazendo isso com a fotografia também. Aí chegou na hora de prestar vestibular, eu estava fotografando profissionalmente. Não é assim, estava vivendo de fotografia, consolidada, com 17 anos. Não, mas eu fotografava profissionalmente, fazia alguns trabalhos. Tocava profissionalmente, fazia alguns trabalhos. E aí, eu vou prestar vestibular? Vou prestar vestibular do quê? E aí, eu não prestei vestibular de nenhum dos dois. Eu fui prestar vestibular de comunicação, que foi uma decisão... eu tive a ajuda dos meus pais para decidir, assim, porque foi muito difícil, porque eu achava que eu tinha que escolher ou fotografia ou música. E que eu tinha que escolher uma coisa só. E, no fim das contas, foi uma clareza que eu agradeço até hoje, assim, de ter achado que eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fui buscar uma formação que me ajudasse a misturar as duas coisas. Aí, fui estudar comunicação. No começo da faculdade de comunicação, foi uma terceira coisa. Eu fiquei doida. Porque daí, no começo da faculdade, eu estava trabalhando, sei lá, fazendo estágio numa agência de publicidade e fotografando e tocando e o estágio e não sei o quê. Mas com o tempo eu fui formatando ali para fazer as coisas do meu jeito em cada uma delas. Então hoje, quando eu fotografo alguém ou quando eu faço um vídeo de alguém, eu tô junto como se eu estivesse tocando naquela banda, e quando eu toco, eu penso no visual de como tá rolando aquele projeto. Na maioria das vezes, quando eu toco, tem uma equipe que eu dirigi antes, filmando aquilo que a gente tá fazendo. Então eu já ensaiei com todo mundo. Agora, nessa parte vai ter um solo de trompete, você segue esse solo, depois vai ter não sei o quê, depois vai ter não sei o quê, você faz isso, você faz aquilo. Eu faço tudo aquilo antes para poder cantar relax, né? Na hora de cantar eu preciso pensar. Não pode ficar mais preocupado com isso. E fui conectando uma coisa na outra, assim. Então, acho que hoje é tudo conectado. No começo eram 3 coisas paralelas que eu ficava me sentindo um polvo, assim. Nossa, hoje amarrou, conversou né? super bem, né, depois. E mamãe, você falou aí algumas vezes da mãe.
Olha, uma das minhas grandes referências. Débora Gurgel, grande pianista, grande arranjadora, grande educadora, grande compositora, grande tudo. Grande mãe, uma mãe maravilhosa também. Uma avó maravilhosa também. Uma pianista que arranha. Uma pianista que arranha só. Sensacional. Agora, como você surgiu para o mercado fonográfico, né? O primeiro álbum é o Nosso? Nosso é meu primeiro álbum completo. Eu gravei um EP no ano anterior, mas o Nosso é o meu primeiro álbum completo, 2008. E tem uma história com compositores? Como é que é essa história? É essa que a gente estava mais querendo saber. A gente estava bem curioso, na verdade, para saber exatamente como surgiu, né? Porque eu sei que você fez um show, que você aí já começava a se apresentar como cantora e como compositora também, mas ao mesmo tempo você levou muita gente junto, né? Na parte de composição. Com certeza. Eu acho que é uma coisa... Achei legal. Faz tempo que não converso sobre isso, né? Porque o Nosso faz... O quê? 16 anos, é isso? Eu acho que 2008. 2008. 16 anos. 16 anos. E... Rapaz. Pois é. Rapaz. Pois é. O Agora faz 15 anos esse ano e o Nosso eles são conectados, né? Quando eu comecei a cantar, depois de todo esse caminho da música instrumental e quando eu comecei a cantar mesmo, eu fiz uma série de shows. Não, antes de contar da série de shows, assim, acho que era uma época que tava muita gente chamando de as novas cantoras. Então tinha muita coisa, as cantoras. Não era muito simpático o jeito que se chamava, né? Que a mídia chamava as novas cantoras. Colocava todo mundo numa caixinha, como se fosse todo mundo igual, todo mundo igual do jeito ruim, não todo mundo igual do jeito bom, né? Como se fosse pasteurizado, assim. Tipo, as novas cantoras. Como é que é seu som? Novas cantoras. Não quer dizer nada, né? Só quer dizer cantora gravando o seu primeiro ou segundo disco. Não quer dizer nem idade. Exato, E naquele momento, eu observei que estavam apresentando uma fórmula para as novas cantoras. Isso não me agradou nem um pouco. Então, eu ouvi de muita gente... você vai gravar seu primeiro disco, você precisa gravar pelo menos uns 3 clássicos para mostrar que você canta bem. Aí eu fiquei... Não tem nem palavra para dizer quão bizarro é isso, né? Então, você precisa mostrar que você canta bem, então você precisa gravar uns clássicos. Eu falei, já tá estranho. Aí, beleza, porque você pode gravar os clássicos, mas não é esse o motivo para você gravar os clássicos. Aí, não, tem que ter, aí tinha uma coisa assim, e isso ouvindo de várias pessoas, eu conversando ali, insegura, né? Meu primeiro disco... que eu vou fazer? Não, você precisa ter pelo menos, sabe, um Chico, um Caetano, um Gil. Eu falei, poxa, eu amo esses compositores. Mas eu conheci muito desses compositores, pensando, já que a gente está colocando num contexto cantoras, eu conheci muito desses compositores, não só na voz deles mesmos, mas na voz da Elis. Tanto que tem uma frase famosa do Ivan Lins, que é que ser gravado pela Elis fazia mais por ele do que ganhar festival. Porque ser gravado pela Elis, ele chegava em mais gente. Assim. E a Elis, grande referência, acho que uma grande referência para todas as cantoras brasileiras, né? E aí eu parei para pensar, quando a Elis fazia isso, eles eram uma molecada. Eles não eram os clássicos que hoje são para mim. Hoje são clássicos, e mesmo 20 anos atrás, talvez não fossem clássicos, mas eram, né, grandes compositores já estabelecidos 20 anos atrás. E eu falei, mas peraí. Quando a Elis fazia isso, eles eram uma molecada. Ninguém sabia quem eles eram, sabe? O Gil entregando a fitinha e ela falando, interessante esse menino. Né? E o Gil, que é o Gil. E ele é super grato Belchior, a ela, né? Exato. Belchior. Nossa. Todos eles. E aí você para e pensa assim, poxa, então, peraí, então, se eu tô
se eu tô olhando para o que ela fez e me inspirando no que ela fez, então a maior lição que eu tenho aí não é falar, então a Elis gravou sei lá quem, então vou gravar sei lá quem também. A Elis fez isso, eu vou fazer isso também. Eu falei, não, a maior lição que eu tenho para pegar da Elis é que ela olhou para os lados. Ela não olhou para cima, ela não olhou para frente, ela não olhou tipo, eu quero pegar aquilo que aquele já tem e eu vou correr atrás e eu vou me amarrar no rabo daquele cometa e sair junto. Não. Eu vou ver quem está do meu lado para a gente crescer junto. Essa é para mim, é a maior lição da Elis. E aí, com essa lição, tem uma pessoa que foi muito importante nesse processo, inclusive, que foi importante para eu enxergar isso, que é o Big Rabelo, que é o produtor de todos os meus discos, desde do primeiro EP, 2007. E ele comprou, ele não só comprou, como ele trouxe esse ensinamento da Elis. Assim, não fui eu que percebi isso sozinha, a gente percebeu isso junto. E a gente falou, não, então vamos olhar para a molecada. Quem é a molecada que nem eu, que está aqui gravando, começando e tal. E aí que eu comecei os projetos de novos compositores. E aí eu fui procurar música nova, procurar gente nova e conheci um monte de compositores, que eu fiz uma série de shows, e aí toda semana, às vezes era todo mês, dependendo da casa de shows que a gente fazia, a gente montava um formato diferente e ia trazendo gente para participar. Era uma loucura, assim, era, 5 músicas novas por semana. Nossa. E partitura, ensaio, e não sei o quê. E o show, às vezes, estava cheio, às vezes estava vazio. Às vezes a gente fazia show pra família Madeira ali, né, um monte de cadeira vazia. E às vezes a gente fazia show lotado, e dependia muito, né? E foi crescendo. Eu falei, agora acho que tá maduro o suficiente para vou gravar um disco com uma música de cada um deles que participou, assim. Não todos, que foram mais compositores do que cabia naquele, mas aí eu fui selecionando músicas e o Big junto, selecionando como produtor musical. E a gente pegou músicas de cada um daqueles compositores e os poucos que não estavam no nosso, depois estiveram no Agora, que aí é um disco que eu gravei com a participação deles no ano seguinte. Sensacional. Muito legal. E assim, com relação o mercado musical de quando você começou para cá, porque eu sinto que você se adaptou muito bem, assim, mas não sei como que foi esse processo para você, de quando você começou até hoje em dia. Ai, tanta coisa para falar. Muita, né? Imagina. Olha, eu acho que muita coisa mudou mesmo, sim. E tem muita coisa que mudou que tem afetado o jeito das pessoas de fazerem música. E eu tento ao máximo não afetar o meu jeito de fazer música por causa das demandas do mercado. O que eu não acho errado. Eu acho que fazer música é uma profissão. Cada um escolhe o caminho, né? Exatamente. Então você pode ter um modelo de, por exemplo, você pode decidir, não, eu quero viver só da minha música. Se eu quero viver só da minha música, eu vou ter que fazer um planejamento de negócio. É uma empresa, minha música é uma empresa, e aí eu vou fazer um planejamento de negócio. Ok, o mercado tem espaço para isso, o mercado não tem espaço para aquilo. E vou desenvolver aquilo dentro da minha verdade também, né? Aí tô falando minha, mas é uma Dani fictícia, porque o que eu escolhi fazer um caminho paralelo, assim. Eu escolhi só fazer a minha verdade e fazer outras coisas paralelas e junto para poder só fazer a minha verdade. Então, o mercado municipal, olha, eu vou lá, tô com um sanduíche de mortadela, dá licença, meu. Mercado municipal hoje. O mercado musical mudou muito, tem muita coisa diferente. E aí que eu escolhi manter a minha música sem mudar a minha música para isso. Mas tudo que eu posso fazer no paralelo e de encaixar, de fazer aquilo servir a minha música, aí eu estudo e tento aplicar. Tanto que fui fazer minha pesquisa de doutorado dentro da indústria musical.
E estudei as estratégias de vários artistas diferentes, vários gêneros diferentes e tal. E percebi que na MPB não tem uma estratégia em comum. Todo mundo atira para cada lado, todo mundo atira para todo lado, assim. E, assim, uma rapsódia de estratégias. E eu tento ao máximo manter a minha música correndo com as minhas verdades, com aquilo que eu acredito. E eu faço muitos outros projetos que ajudam a manter a minha música rodando também, assim. Uhum. Então, se você for olhar a carreira de muitos músicos, acho que são pouquíssimos músicos que vão dizer eu vivo da minha música, né? Sim. A grande maioria vai dizer, tá, eu faço a minha música, mas eu também dou aula, mas eu também faço show em evento, mas eu também faço... Tem tanta coisa para fazer, tem tantas atividades musicais para fazer. E hoje a gente tem um estúdio, então a gente grava muita coisa para muitos músicos, eu e o Big Rabelo. E a Débora entra com arranjos também, então a gente tem esse trio, assim, né, para fazer. No estúdio, no dia a dia, tá mais o Big, com a parte de áudio. Eu entro quando tem imagem, a Débora entra quando tem arranjo. E a gente faz isso no paralelo. Com isso, a gente também consegue... tem uma posição que eu acho muito privilegiada, assim, e agradeço, de observar como que cada outro artista trabalha. Uhum. Então, a gente está no estúdio, a gente vê, esse artista grava desse jeito, esse artista grava daquele jeito. De tudo, assim. De perceber, esse aqui canta pra valer, esse aqui afina a voz. Ou esse aqui faz tudo ao vivo, esse aqui edita solo. Ou de perceber, assim, essa pessoa para pra almoçar, essa outra pessoa não para pra almoçar. De tudo, assim. A gente observa, essa pessoa gosta de fazer vários takes, essa outra pessoa gosta do take 1 e o take 1 já valeu. São tantas variáveis do jeito de produzir que no dia a dia, quando a gente está no estúdio, a gente aprende muito observando o jeito da outra pessoa. E é importante da nossa parte respeitar o jeito da outra pessoa de gravar, né? Então, a gente vai sacando, essa pessoa grava desse jeito e tal, faz esse tipo de pausa, respira desse jeito, leva a banda desse jeito, essa banda são todos iguais, essa outra banda tem chefe, e a gente vai observando tudo isso e é muito interessante, a gente aprende muito, assim. Cada disco que eu faço, eu já tenho uma ideia diferente para a hora que eu for fazer o meu, assim. Seja uma coisa que eu gostei, seja uma coisa que eu não gostei. É bom que você soma pra você. Exatamente. Sensacional. o Dani, falando da Débora, eu quero falar de um projeto, de um disco que vocês fizeram, que é o Neon. Ok. Falei que eu queria tocar Pink Floyd, nem no Neon quiseram tocar Pink Floyd comigo. Nem no Neon. É verdade. É brincadeira. O pior é que Money apareceu pra esse disco e a gente, na verdade, a gente não gravou por uma questão muito bonita, assim. A gente achou que qualquer coisa que a gente fizesse ia desconfigurar a música. Olha de só, tanto que a gente mesmo? gosta. A gente falou, Caramba. ela tem que ser em 7, ela tem que ter aquele groove de baixo. O que eu vou fazer? Aquele solo de sax no meio. Eu vou chamar um saxofonista. E terminou que a gente ia fazer um cover bem... igual, assim. Mas o Neon foi um projeto especial para uma gravadora japonesa, para a gravadora que lança todos os nossos discos no Japão. E ele começou porque com o primeiro disco que a gente gravou com esse quarteto, DDG4, que é formado, né, por mim, pela Débora Gurgel, o Big Rabelo, que também é o produtor de todos os discos, e o Cidial Vieira no baixo. E o primeiro disco que a gente gravou desse quarteto em 2013... quando a gente lançou ele no Japão, a gente participou do Tokyo Jazz Festival e teve uma faixa que a gente gravou despretensiosamente, assim, vamos fazer um arranjo do Michael Jackson, adoro Michael Jackson, legal, a gente fez um arranjo do Rock With You, e que nem é do Michael Jackson, na verdade é do Rod Temperton, mas imortalizada pelo Michael Jackson. E essa música ficou nas 40 mais tocadas lá da rádio no Japão por muitos meses. E ela ficou
no loop ali, na rádio, tocando. E a gente, pô, tô tocando na rádio. Porque tocar... Muito louco. Quando eu lancei os meus primeiros discos, acho que é uma flechinha interessante, mas será rápida. Mas quando eu lancei os meus primeiros discos, ainda tinha aquela coisa de, pô, será que eu vou conseguir tocar na rádio? Sim. Ainda tinha, né? Eu ainda tinha alguma esperança de tocar na rádio. Depois eu fui entendendo que não tocar na rádio só quer dizer que o meu público-alvo não estava na rádio. Eu toco em algumas rádios hoje. Eu toco em algumas rádios, especialmente as rádios que não têm um sistema de jabá. Sim. Né? Mas quando eu lancei meu primeiro disco, ainda tinha uma coisa assim, será que eu vou conseguir? Eu vou mandar? E mandei para várias rádios tradicionais e tal. Mandei até para umas outras rádios que hoje tocam a minha música, que tem programas de música brasileira, instrumental e tal. E aí eu ia trocando, já toda vez que eu pegava o rádio, eu ficava trocando de rádio, eu falava, ai, putz, não tá. Ai, putz, não tá. Ai, putz, não tá. E eu ia trocando de uma rádio para outra para ver se dava. E eu lembro um dia que eu desisti. Eu falei, não é possível, não vai tocar. Liguei numa rádio de notícia. Tava tocando a minha música na rádio de notícia. Então, e aí eu já tava assim, pô, tá bom, então não vou tocar na rádio, já entendi, não é a minha linguagem, não é a minha estratégia. De repente, ali já com 5 anos do meu primeiro disco, né, 2013, de repente chego no Japão e tô nas top 40 por mês. Eu falei, pô, alguma coisa errada. E aí eu descobri que eles realmente têm eles gostam muito de música brasileira, tem um espaço. O Japão realmente. E eles valorizaram muito o caminho que a gente fez para o Japão foi o caminho dos novos compositores. Pode ter sido o Michael Jackson, que tocou na rádio, mas todo o público que a gente fez lá foi o caminho deles valorizarem o trabalho que eu estava fazendo de novos compositores. Então, eles olhavam o meu disco e era como se fosse um cardápio, assim. Então, cada faixa era um link para outro compositor para ouvir. Então, eles iam pegando aquilo e puxando. Então, pelo meu disco, eles conheceram o Vinícius Calderoni, o Tom Brandileone, o Kai Rolfsen, o Danny Black. E o Cinco a Seco ainda não existia quando chegou meu primeiro disco lá. E eles já estavam buscando pelo meu disco. E aí, de repente, a gente toca na rádio. E a gravadora encomendou pra gente um tempo depois. Eles falaram, vamos fazer um disco só desses covers. Que foi exatamente por causa desse sucesso que a gente fez com o Rock With You. E aí a gente fez esse disco só de músicas... músicas que a gente ouviu muito, músicas que a gente adora ouvir... E, ao mesmo tempo, músicas que funcionassem no quarteto. Tipo, Money não entrou, por exemplo, porque não funcionava no quarteto. Mas foi muito divertido de fazer. Imagina. Foi muito divertido. Porque, assim, são músicas que a gente sempre gostou de ouvir, de tocar, mas nunca tinha feito num projeto nosso. Porque não cabia, porque era diferente. A gente fez tudo... com a nossa linguagem, então fizemos arranjos diferentes, aí a gente ia testando, então a gente começava um ensaio, será que vai dar? Aí tinha algumas músicas que a gente adorava, mas nunca tinha prestado atenção na letra, aí, pô, vamos tentar, e eu cantando tudo com scat e tal, daí eu pegava a letra da música e falava, eu não vou cantar isso, porque às vezes música que eu tinha aprendido quando eu era adolescente, não falava inglês, não tinha prestado atenção no que estava dizendo, eu falava atrocidades. Não, peraí, essa aqui é ofensiva, tchau. E deletamos um monte de música por causa disso. E aí outras que a gente testou e rolou, mas a gente falou, putz, não, mas não tá ficando com a cara do quarteto. Tem que ficar com a cara da música original e com a cara do quarteto. Então foi um processo super difícil de seleção, assim. Aí depois ficou e até hoje, vira e mexe, a gente toca algumas e tal. Nossa, o resultado ficou ótimo. É maravilhoso. Muito, muito interessante. A gente fica assim, caramba, pra onde é que eles foram? Não, o legal é que dá uma digamos, uma expectativa, né? Porque você fala, nossa, como é que vai ficar essa? Você só vê lá, a música é essa. Você fala, como vai ficar, hein? É verdade. Sensacional. Que legal.
Eu quero fazer uma pergunta que, assim, eu dei uma fuçada no seu YouTube e aí eu vi uma série, tem alguns vídeos que são de oficina, né? Só que eu fiquei muito curiosa com uma que eu, infelizmente, na época não tive acesso, conheci agora, fuçando seu YouTube, que era uma oficina de autogravação. Eu achei do auge da pandemia. interessantíssimo. Exatamente, porque tava todo mundo naquele momento, né, se gravando em casa sozinho, tendo que se virar. E eu achei muito interessante as soluções que você deu. Aí eu fiquei muito pensando assim, se aquilo você foi testar na sua casa para poder passar pro pessoal naquele momento, ou era uma tática que você já tinha, assim? É uma tática que eu já tinha, porque naquele momento, além de tudo que eu faço, eu também era professora no curso de fotografia, da graduação em fotografia do Senac. E no Senac eu dava aula de estúdio. Eu coordenei uma pós-graduação lá também, de direção de arte audiovisual. Mas os meus alunos da graduação eram principalmente alunos de estúdio de fotografia. E eu lembro, antes da pandemia ainda, eu já era muito adepta à gambiarra. Nossa, mas é muito bom aquilo. E eu pegava muito assim, então eu estava numa universidade com um equipamento incrível, que a maioria dos alunos não ia ter acesso depois. Assim, eles tinham equipamento na faculdade que eu não tive quando eu estudei na faculdade e que eu demorei muitos anos para conseguir comprar. Uhum. Então, eu estava ensinando os alunos a fotografarem com coisas que eles iam se formar e não iam conseguir usar. Então, era muito importante para mim e para eles que eu ensinasse para eles que eu não estava dando aula de equipamento, eu estava dando aula de conceito. Então, a coisa que mais me deixava louca, por exemplo, era quando vinha um aluno, às vezes tinha uma aula de edição e professor, aquela aula que você ensinou Premiere. Eu falava, não ensinei Premiere. Eu ensinei edição de vídeo. Você vai editar na ferramenta que você conseguir. Pode ser o automático do celular, pode ser o que for. Eu vou te ensinar conceitos. Uhum. E aí, no estúdio de foto, era a mesma coisa. Então, eu não estava dando aula de equipamento, não estava dando aula de flash, não estava dando aula de conceitos de iluminação. Uhum. E uma das coisas que eu pedia para eles era que tentassem reproduzir aquilo com gambiarras. E era assim, a primeira aula eu sempre apresentava uma fita crepe e falava, isso aqui, ó, é mais importante do que todo o resto. Já era uma coisa do meu dia a dia, assim, de mostrar que não é o equipamento. E eu já tenho um negócio, assim, quando alguém vira... Isso acontece muito com o estúdio de gravação, isso acontece muito com o vídeo, com a fotografia. Tem um culto ao equipamento, assim, que já, antes da pandemia, já era um negócio que eu abomino, assim. Um culto ao equipamento que eu chegava para alguém, se alguém fala, eu sou fotógrafo. Que equipamento você usa? Que diferença faz? Que equipamento eu uso? Não faz diferença que equipamento eu uso. Faz diferença o conceito que eu pus naquela foto ali. Que equipamento eu uso é problema meu. Então, ou é um problema, né, para eu discutir ali um detalhe. Mas e na música também, é aquela coisa assim, às vezes você junta uns músicos e não, porque o pedal, que não sei o quê, e às vezes é um pedal que faz um som específico e tal, mas às vezes chega num lugar que não tem mais assunto musical ali. Só tem uma competição de quantos pedais eu tenho, quantos pedais você tem. Nossa. Parece que tá no recreio ali do Como Jardim de tem Infância. isso, mas como tem, viu? Ou, não, e o microfone, sei lá o que, mas o melhor microfone do mundo não serve pra nada. Se eu falar aqui, por exemplo, já tô estragando a gravação. Tava estragando a gravação de propósito, hein? Só pra dar um exemplo. Mas, né, o melhor microfone do mundo não serve pra nada se eu posicionar ele errado. E se ele tiver fora de posição, então não serve. E aí, quando começou a pandemia, começou a chover músico, amigo, perguntando... além dos meus alunos, que eu estava dando aula de casa, então eu já estava desenvolvendo tudo aquilo, mas eu estava desenvolvendo aquilo para os meus alunos de fotografia. E eu estava dando aula de gambiarra para eles, e todo mundo em casa, ninguém tinha equipamento nenhum, e vamos fazer isso com papel alumínio e uma lâmpada e um soquete. E aí começou a chover músico, amigo, perguntando... Os caras abriam o Mercado Livre,
E ligava pra mim e falava assim, Dani, tô aqui no Mercado Livre vendo uma softbox assim, assado, e mais eu não sei o que, e mais eu não sei o que. Eu falava, guarda essa grana! Mas como assim? Mas eu preciso conseguir me gravar. Eu falava, ótimo, então você pega essa grana e você gasta num curso de iluminação e pega os conceitos do que você precisa fazer, porque não adianta nada você gastar no equipamento que você não sabe usar. Então, aprende pelo menos alguns conceitos, um curso de iluminação, não precisa... E aí, todos os cursos que eu procurava, assim, eu também não achava um curso de iluminação que não dissesse, porque o equipamento tal que me patrocina aqui, o equipamento tal que me patrocina ali. Então, essa coisa do culto ao equipamento me irrita em todas as áreas, assim. E aí eu falei, não, gente, dá pra você fazer com uma lâmpada, um papel vegetal. Se não tem um papel vegetal, usa uma fronha se for a lâmpada de LED. Se for uma lâmpada quente, não usa uma fronha, porque vai queimar. Não bote fogo na sua casa, mas dá pra você fazer tudo com um monte de gambiarra. E aí, eu só naquelas dicas que eu tava falando pros meus amigos ali, tipo, para de gastar essa grana e pensa na iluminação. Aí eu fiz esse projeto da oficina de autogravação, que foi... essa oficina de autogravação foi num edital muito legal de aulas curtas que tinha na Lei Aldir Blanc, no primeiro ano, acho, da pandemia. Foi. Logo que saiu a Lei Aldir Blanc, tinha um edital que era um edital que aprovou um monte de pequenas aulas. E aí eu fiz nesse edital, consegui ter um tempo para fazer, né, me dedicar a isso, e foi muito bacana, mas era exatamente para evitar que as pessoas gastassem dinheiro com equipamento. Não, e é uma coisa que fica também, né? De repente a pessoa pós-pandemia, né, tá precisando se gravar em casa. Pois é, tá lá. E não tem o equipamento. Ainda tá valendo. Nossa, agora eu fiquei muito chateada de não ter achado na época da pandemia, viu? Porque eu fiz umas gravações bem toscas. Eu quero falar de outro som agora. De outro som ou de outro som? Eu queria ver como é que ia ficar isso aí. Exatamente, de outro som, né, desse projeto. Olha, outro som. Outro som é um spin-off, assim, do Música de Graça. Exatamente, eu sabia que vinha conexões. Música de Graça foi o meu primeiro podcast em 2011. 2011? Acho que é isso. Em 2011, eu fiz um podcast que a ideia, que era Música de Graça, era produzido por mim e pelo Big Rabelo, e a gente convidava artistas que nunca tinham gravado juntos antes para tocar uma música que nunca tivesse sido gravada, de autoria de pelo menos um deles. Complexo. Complexo. A gente inventou um negócio que já tinha cortado todo mundo e todas as coisas. Era super difícil fazer essa curadoria, assim, que quando a gente fez a primeira temporada, a gente já bolou uma primeira temporada de cara, assim. Mas depois, para continuar fazendo, foi super complexo de fazer as duplas, porque tinham que ser 2 artistas que tivessem alguma sinergia, mas nunca tivessem gravado antes. E uma música, e aí eu pedia para eles, assim, eu falava, eu quero aquela música que está enterrada no fundo da sua gaveta, que está esquecida no baú. Aquela música que você fez para um projeto e ela não entrou. Aquela música que você fez para alguém e a pessoa não gravou. Aquela música que você fez e não cabe em nada e ela tá sobrando ali. Eu quero aquela música que sobrou. E aí foi muito legal, porque foi um projeto de músicas que, entre muitas aspas, tinham sobrado. E que depois quase todos os artistas vieram a gravar essas músicas nos seus próximos discos. E aí a gente fazia esses encontros e a gente batia um papo e eles gravavam essa música, mas aí gravavam a música num formato acústico, às vezes voz e violão, às vezes tinha mais alguém ali que vinha gravar. Mas era uma coisa super pequenininha e foi ficando. Depois disso, mas a gente gravava em estúdio mesmo, assim, valendo, mixava e tal. O Big mixava a maioria disso está nas plataformas hoje. Tudo que a gente tinha autorização para que estivesse está nas plataformas. Na época ainda tinha Creative Commons, ainda existe Creative Commons. Sim. Mas caiu um pouco em desuso porque acho que ninguém entendeu o que era Creative Commons na época, que não deixa de ser o que muitas outras
o que é quase o que a gente faz botando a música no Spotify hoje. Porque o centavinho que vem do Spotify, quando a gente usava Creative Commons, às vezes vinha uma doação, às vezes vinha um pague quanto quiser e tal. Mas a gente compartilhou tudo aquilo, foi um podcast muito legal. E aí, alguns anos depois, já 2017, a gente fez o Outro Som, que foi a continuação do Música de Graça, mas com esse mesmo princípio, assim. Tinham que ser músicas que não estavam no seu som principal. Músicas que não estavam no seu dia a dia ali. Não deu outra também. Um monte dessas músicas depois foram acabar no disco das pessoas. Elas gravaram de novo depois. Ressuscita as canções, né? É muito legal, porque você pega uma música que não tinha espaço, uma música que estava esquecida ali, não sei o quê, e depois de tocar, fazer uma versão para um projeto, não sei o quê, você vai ficando com aquela música, puxa, era legal essa música, né? Poxa, então vou fazer, e acaba fazendo, né? E aí, isso foi um programa de TV que passa até hoje no Music Box, e lançamos um disco depois com algumas das gravações, que foi muito legal. A gente chegou, inclusive, a fazer uma turnê de lançamento desse disco no Japão, e aí viajaram junto com a gente. A gente viaja bastante com o DDG4, né, o nosso quarteto, para o Japão com os nossos discos. Esse ano, 2017, foi um ano... 2017 ou 2018? Agora estou confusa. É um desses dois. Nessa época. Nesse período por Nesse ali. período. Nesse ano a gente viajou e a gente levou também o Tobran de Leone, o Conrado Góes, o Fimaróstica. E eles viajaram com a gente fez shows do Outro Som também no Japão. Então, toda vez é sempre essa coisa de olhar para o lado, né? Eu acho que todos os meus projetos sempre têm olhar para o lado e ver quem que está junto comigo e como que a gente pode se unir para chegar em mais lugares. Então, esse foi um ano muito legal que a gente conseguiu fazer novos compositores acontecer no Japão também. Então, trazendo mais gente e fazendo o projeto do Outro Som, que o Outro Som não deixa de ser um projeto de novos compositores. Tinha alguns compositores mais consolidados já no Outro Som, mas muita gente que estava lá no nosso, que estava no Agora, que a gente chamou pro Outro Som também. É uma terceira parte da parada ali, né? Do nosso. Eu acho que eu vou te atravessar um pouco aí Fala. na questão que você está falando mais dos álbuns, mas eu Ah. queria fazer uma pergunta do Rodopio, que já é um pouquinho sim. mais recente. Um pouquinho mais recente tá aí também, né? Sobre esse projeto do livro com as partituras, que eu achei bem interessante. Ai, eu adoro. O Rodopio tem isso e o nosso mais recente também, a DDG-19 Big Band, também tem. Pois o Rodopio tem os livros com mais explicações e tal. Todo lugar que a gente vai, a gente conversa com as pessoas depois do show, né? E nas conversas com as pessoas, a gente sempre ouviu muito assim, tipo, tem partitura daquela música? E a gente recebe muito e-mail. Hoje, às vezes, o pessoal comenta no Instagram, assim, tipo, quer ir a partitura dessa música? Onde que eu encontro? E a gente percebeu que tinha muita gente querendo tocar a nossa música. E aí a gente resolveu fazer o Rodopio, que foi um projeto educacional mesmo. Então, o Rodopio, a gente fez não só todas as partituras do disco, mas a gente também fez o disco menos cada instrumento. Então, o livro de voz tem o trio. Sem eu, para acompanhar, para você cantar junto. Caramba. O livro de bateria tem o trio sem bateria. É sempre o tira um do quarteto. Tem o trio piano, baixo e voz para o baterista tocar junto. O livro de baixo tem o trio, né? Sem o baixo, para o baixista tocar junto. O piano tem o trio sem piano para o pianista tocar junto. E a gente fez esse... Então, cada livro, né, vem com esse play-along, com esse áudio para tocar junto, que é sem o instrumento do livro,
para você poder estudar as músicas e tocar a sua parte. E é muito legal, a gente vai ouvindo as pessoas tocando aquilo junto. E aí depois a gente manteve, então depois a gente gravou o disco da Big Band e a gente lançou também todas as partituras de todos os instrumentos para o pessoal poder tocar juntos também. É uma coisa que eu ia perguntar, vocês vão manter então? Porque eu acho que o pessoal vai até cobrar, né? Depois que você acostuma. A partitura vamos manter pra todos. Eu só não consigo fazer a versão Big Band. Imagina, Big Band sem alto. Nossa, Band sem alto. Nossa. Até não consigo porque Boa foi sorte. gravado. O quarteto a gente conseguiu gravar ao vivo, mas em salas separadas. Então a gente consegue ter o áudio separado. A Big Band é ao vivo, mas tá praticamente todo mundo junto, valendo. Inclusive eu tô valendo. Tinha umas tapadeiras. Na verdade, eu tô num boot separado, tô numa salinha separada, mas tô eu e o Cidiel. E aí tem uma tapadeira no meio da gente. Então, se fosse sem voz, ia faltar um pedaço do baixo também. Se você isolar a voz, tem um pouquinho de baixo ali. Se você isolar o baixo, tem um pouquinho de voz, porque a gente tá junto. O Big tá protegido ali, a bateria também tá no boot, mas o resto tá piano e todos os sopros, tá todo mundo na mesma sala. Então, esse não tem como fazer o áudio para tocar junto por um ótimo motivo, porque a gente gravou ao vivo, ao vivo valendo, o outro também era, mas esse a gente gravou misturado mesmo, assim, todo mundo junto na mesma sala, se olhando, interagindo. Dá pra fazer o da batera. Dá pra fazer, talvez dê pra fazer só o da bateria. Só bateria. Apenas bateristas contemplados. Se bem que com aquela quantidade de fone que tem na verdade. sala, talvez tenha É um verdade, montinho de pode ter batera vazado. ali, né? Agora, assim, a Carla mandou recentemente um vídeo seu falando sobre o trabalho do artista, né? Você faz uma brincadeira lá, mas você trabalha e tal. E agora você contando tudo isso, as ideias sensacionais que vocês tiveram, tudo. Como é que arranja tempo? Se vira a chave para fazer uma coisa, de fazer uma coisa para fazer outra, ou se dá para fazer tudo misturado, ou se uma coisa entra na outra, como é que é isso? Olha, porque, pelo bota visto, no você pacote trabalha. da sua mãe também. Então... Nossa! Tem isso, né? Só Tem isso, esse né? Olha, dormir não é uma opção. É muita coisa, mas elas estão todas conectadas para mim. Então, não é uma coisa assim que eu desligo o cérebro de diretora para cantar, ou que eu desligo o cérebro de musicista para fotografar. Ou que eu desligo o cérebro de mãe pra, né? Então, tô aqui, mas eu sei que minha filha tá na escola, eu tenho que olhar pra buscar. Não, mas a gente nós estamos relax. Não preciso nem olhar o relógio. Mas era só um exemplo, Mas vou buscar minha filha na escola, tenho projeto para escrever e tem não sei o quê, mas acho que as coisas se conectam, assim. Então, todas as coisas que eu faço são conectadas. Até ser mãe, assim. Muitas vezes eu componho inspirada pela minha filha e a minha filha vai pro estúdio e ela às vezes inspira alguma coisa. A única coisa que eu não faço é ficar postando ela, né? Aí, mas ela tá sempre junto comigo, só provavelmente por trás da câmera, mas ela tá sempre junto comigo, junto com o Big, junto com a vovó também, interagindo ali e sugerindo e participando, compondo. Tem música de um projeto novo que eu tô fazendo, que ela é parceira, que ela na verdade, ela que começou e eu tô terminando a música. As coisas vão se misturando. E eu acho que eu penso muito tudo que eu faço por todos os aspectos. Então, eu acho que eu penso tudo mais com uma cabeça de direção, talvez. E aí, dentro dessa cabeça de direção, então, é uma direção musical, artística, audiovisual, fotográfica, mas tudo aquilo eu vou conectar, mas eu estou pensando no projeto como um todo. Então, se eu vou fazer um documentário, provavelmente vai ser um documentário musical, né? Todos os documentários que eu já me envolvi eram documentários sobre música. Então, eu penso na parte audiovisual, pensando também na parte musical e pensando na linguagem daquilo que está acontecendo e pensando no conteúdo daquilo que está acontecendo. Se eu vou fazer um projeto meu musical, eu penso também na direção audiovisual de tudo aquilo que está acontecendo.
Então, eu acho que não é uma coisa de dividir os tempos. Eu vou, claro, ter que ter uma organização de dividir os tempos, mas é por projeto, mas não por função. Então, tudo eu vou ter uma cabeça mais de direção, de entender tudo aquilo que está acontecendo. E nos projetos que tem mais grana, de ter uma equipe, dirigir uma equipe. Nos projetos que tem menos grana, de dirigir eu mesma no que eu tenho que fazer em cada lugar, porque não tinha verba para chamar alguém para editar isso, então eu tenho que editar aquele vídeo. Mas acho que é sempre por um lado mais de direção daquilo que está acontecendo. E aí é fácil, aí eu só vou me dividir por projeto mesmo, mas eu sempre vou entender, do mesmo jeito que quando você pensa um projeto, você tem que organizar uma equipe de tudo aquilo que está acontecendo, só que vai ter mais áreas envolvidas. Sensacional. Eu quero perguntar uma coisa. Você falou da composição. Calma. Pode ir. Rapidinho. Joaquim Pô? Você falou da composição. Como é que é normalmente a composição para você? Como que você... Ou cada hora de um jeito? Acho que cada parceiro ou parceira é de um jeito. Porque eu faço muita letra. Apesar de cantar muita música sem letra, como compositora, o que eu mais faço é letra. O que é muito engraçado e só mostra como as coisas são, né? As coisas são doidas. Mas, por exemplo, a maior parte das minhas composições é em parceria com a Débora. E são composições que eu fiz a letra. E aí ela faz a música primeiro. A gente já fez invertido uma vez só. E a gente viu que foi muito mais trabalhoso. É engraçado isso, né? Como o contrário é mais difícil mesmo. Na parceria com ela, o contrário foi doideira total, assim. Foi muito mais trabalhoso. Resultou numa música muito legal, que a gente adora, que é Não Tem, que tá gravada no Agora. Mas foi muito mais trabalhoso. Todas as outras músicas que a gente já fez, ela fez uma composição instrumental. E aí eu peguei aquela música e eu tenho um processo de ouvir aquela música muito e aprender aquela música sem letra e ver... primeiro eu quero saber o que aquela música já está dizendo. E aí eu quero saber qual que é o som daquela música, assim, como eu cantaria aquela música sem letra. E aí eu vou juntar essas duas coisas, e aí vai ser um processo árduo de fazer aquela letra, porque não é uma coisa assim, essa música tá falando de pizza, então tá bom, vamos lá, mussarela, azeitona, manjericão, pepperoni ou não, né? Ficou péssima a minha coisa sobre pizza agora. Mas, e aí... eu vou juntar essas duas coisas. Então, eu vou juntar o que eu acho que aquela música já está dizendo. Porque, para mim, ela já tem um assunto, ela já tem uma coisa. E aí, eu vou colocar junto como eu quero que ela soe. Então, eu quero que ela seja mais taca-taca. Eu quero que ela seja mais leve. Eu quero, né? E eu vou juntar essas duas coisas. Com a Vanessa Moreno, por exemplo, acaba sendo esse mesmo processo, muito parecido, assim, a Van me manda a música, às vezes eu pergunto para ela, teve uma mais recente, assim, elas são diferentes, mas a Van, teve uma que ela me mandou, ela falou assim, eu tava cantando aqui ela sem letra e era muito parecida com as sílabas que você faz, então acho que tem a sua cara pra fazer a letra. E aí eu mantive aquelas sílabas, fui transformando uns pedaços daquelas sílabas em palavras. E teve outra, que é Pedra do Sol, que é mais recente, que também foi esse mesmo... Ela já veio com nome, assim. Aí eu falei, Van, o que é Pedra do Sol? O que é isso? E aí eu fui também fazendo uma música meio... pensando muito, assim, o que eu desejo para você também. Porque era o que ela deseja para uma pessoa. E eu pensei, mas eu não sei quem é a pessoa para quem ela tinha feito. E eu pensei, então, o que eu desejo para Van? Né? E sempre com essa coisa... Eu me ligo muito no som das coisas que a gente vai cantar. Eu escrevo muito do jeito que eu falo. E eu não falo todos os R's, todos os S's perfeitamente, corretamente. Eu falo um monte de redução ali, um monte de redução. Um monte de redução. Não um monte de reduções, né? Várias reduções. Eu não falo várias reduções, eu falo um monte de redução. E aí, monte de redução, não é monte de, já são duas sílabas só, é monte.
Então, eu já botei lá naquela... Então, só pra tu ver, tá na letra com a Van, com a Dé tem Pode Crer. Então, vou colocando aquelas coisas que soam naturais pra mim, eu vou colocando ali na letra também e sei lá como é que eu vou escrever aquilo, escrevo, às vezes parece estranho. Outro dia me pediram pra traduzir Pode Crer, eu, agora, porque Pode Crer até que tudo bem, só Pode Crer, mas a letra inteira, ela me pediu pra traduzir pra cantar, foi um exercício, assim, do negócio que não dá mais certo e tal, porque eu já tô de boa, de baixo astral, eu traduzir, já tô de boa, de baixo astral. De boa, de baixo astral. Porque ela traduziu já tô de boa como se fosse... Tô bem, tipo, né? já tô na boa. Não cansei, é tão já foi. Já tô de boa, já de não boa, rola mais. não quero mais. Aquele monte de expressão, um monte de expressões, Muito né? expressões, tá vendo? Mas eu já tiro tudo plural também, da música, porque vai soar mais natural. E aí eu vou fazendo todas essas liberdades, tomando todas essas liberdades aí. Já com outros parceiros, o Filó Machado, por exemplo, e o Fábio Cadori, os dois eu já mandei uma letra, e na letra eu indicava um monte de coisa, e aí eles fizeram a música. Então, o Filó, eu fiz uma letra pensando muito no Filó. E pensando muito, assim, que é Diga Você, que é uma música que está no meu DVD Viadutos, de 2010. E aí eu fui colocando uma coisa que eu falei, o Filó vai encadear isso aqui, ele vai sacar. Então baixe-me, troque-me, peça-me, cante-me, fale-me. Ih, já perdi, peça-me. Já perdi, já não sei sem cantar, né? Era uma coisa assim, tudo colocado. Tudo bem. E aí veio do Filó, baixe-me, troque-me, toque-me, peça-me, cante, me fale, me ouça. Então, veio com a cara do Filó. Então, eu fiz um negócio tentando caminhar na direção do Filó, e o Filó devolveu o negócio, e o filosíssimo. Fantástico. Filosófico. Tem mais? Eu posso mandar a braba? Pode mandar agora. A braba? Posso mandar a braba? Tum, tum, tum. A gente tem a pergunta. A pergunta do programa. Dani Gurgel, o que você acha da música brasileira hoje? Olha... Ai, é tão difícil, né? É tão difícil. O que eu acho da música brasileira hoje, eu acho que ela tem muito mais espaço do que tinha quando eu comecei. Eu acho que tem muito mais gente do que tinha quando eu comecei. E isso é porque tem mais espaço no digital, mais espaço online. E porque a gente tem muito mais diversidade hoje também. A gente tem... muito mais não quer dizer que está resolvido, né? Que tá de boa, né? Não quer dizer que tá de boa. Mas eu acho que a gente tem muito mais do que tinha quando eu comecei. Eu gosto de pensar todos os caminhos que a gente tem pela frente. Eu penso muito como uma escadaria de arranha-céu. Assim, eu me repito, peço desculpas para quem já ouviu a minha analogia da escadaria do arranha-céu. Vai ouvir mais vezes também. Mas eu penso muito numa escadaria de um arranha-céu que a gente talvez tenha subido alguns degraus, talvez um andar ou outro. E a minha geração já se apoiou nos ombros da geração da minha mãe, com várias questões, né? E tudo que a gente... E talvez a gente esteja ali no segundo andar. Até tô mais otimista. Antes eu dizia que a gente tinha subido alguns degraus rumo ao mezanino. Olha, segundo andar. Depois saímos da garagem, talvez. Tem muita coisa para resolver, mas eu acho que a gente está caminhando em direção a algum lugar e que a gente tem muito mais espaço, a gente tem muito mais diversidade, a gente tem muito mais mulheres musicistas, o que tinha pouquíssimas quando eu comecei. Quando eu comecei a tocar, eu fiz teste para a banda do Altas Horas, por exemplo. E eu tinha
13, 15 anos, assim, quando eu fiz teste para a banda do Altas Horas. E eu lembro de observar a dificuldade que eles estavam tendo de achar mulheres musicistas para a banda do Altas Horas. No fim, conseguiram montar a banda só com as grandes musicistas experientes que tinha na época. E foi difícil, né? E foi difícil conseguir montar aquela banda. Eu entrevistei a Vera Figueiredo recentemente sobre isso, sobre muitas coisas, né? Mas é isso, eu acho que hoje a gente tem muito mais espaço. Então tem muito mais gente fazendo muita coisa bonita. E fazendo muita coisa que é a sua verdade. E eu acho que quando eu comecei, tinha um monte de gente seguindo as fórmulas que alguém tinha entregado ali, dizendo, isso aqui é que você tem que fazer se você é uma nova cantora. Voltando, amarrando o nosso começo da conversa. Tinha muita gente dizendo, você tem que fazer isso se você é uma nova cantora. Hoje não, hoje a gente tem... Então, a gente continua tendo que se encaixar em caixinhas e lutando para não ter que se encaixar em caixinhas. E pelo menos hoje a gente consegue usar tags, assim, e colocar várias. Para ver se uma pesca. Pois é. Não, e dizer, eu sou isso, mas também sou isso, mas também sou isso, sabe? Então, acho que tem muita coisa bonita sendo feita, tem muita coisa bonita que tem que ser ouvida. Então, eu acho que se eu tivesse que colocar... Numa palavra, eu esqueci a palavra que eu queria usar. Como é que é a palavra? Inspiradora. Inspiradora? Eu acho que a música brasileira hoje é inspiradora e inspira... toda vez que eu ouço alguma coisa nova, me inspira a fazer mais coisas e mais novas e diferentes e olhar para quem está aparecendo. Acho que a gente tem que sempre olhar para a molecada. Posso não ser mais molecada? Não tô velha ainda, mas já não sou mais molecada, mas acho que a gente tem que olhar para a molecada e olhar o que o pessoal está fazendo na escola, o que o pessoal está fazendo saindo da escola de música. Tem muita gente fazendo muita coisa bonita. Sensacional. Dani Gurgel. Carla, temos. Temos sim o Emílio. Temos. Dani Gurgel, muitíssimo obrigado. Olha, eu que agradeço. É um prazer, assim, inenarrável estar contigo, assim, muito obrigado. Apareça mais vezes, a gente vai chamar mais vezes. Se estiver lançando coisa nova também, traz aí. Recadinho também, né? É? Recadinho ela tem. Recadinho, show, DDG 19 Big Band, no São Paulo Jazz Weekend, no domingo 29 de setembro. Tá, domingo 29 de setembro. DDG 19 Big Band, que é a nossa Big Band, é o DDG 4, que é, né, DDG 4 é Dani, Débora Gurgel, quarteto. DDG 19 é o quarteto mais 15 sopros. E ficou DDG 19 porque a gente criou o nome com DDG 19, mas aí entra mais regente, mais técnico, mais não sei o que, é os DDG 40. Então, show da nossa Big Band, dia 29 de setembro, no Memorial da América Latina, que é o Festival São Paulo Jazz Weekend. Tem um monte de programações incríveis, um monte de gente legal tocando nesse festival. Estaremos lá. O show é perto da hora do almoço, assim, é cedo, domingo, levem a família. Opa! E aqui pertinho. Pertinho. Obrigado, Dani. Obrigado. Incrível. O seu trabalho, ele é fantástico. Se ele só fosse né? Se ele só fosse a música, já era fantástico. E você ainda entrega tudo isso. Né? Poxa, obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso aí. Quer dar um recadinho? Não. Não, nem um como recadinho. Sempre, como nunca. sempre, só sem recado. Sem recado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. E também, se quiser ser membro aqui, também ajuda aqui na parte financeira do canal. Senão acaba tudo aqui, cai tudo na nossa cabeça e não adianta nada nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos vocês e até a próxima.